Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a possibilidade de aposentadoria por invalidez do INSS para quem se machuca em casa é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas, tá? Quando uma pessoa sofre um acidente doméstico grave, que compromete suas funções físicas, mentais de forma permanente, o impacto não é apenas físico, mas também emocional e financeiro. Muitas vezes a incapacidade de voltar ao trabalho leva a uma situação de grande vulnerabilidade e o segurado pode se perguntar se o INSS tem algum tipo de suporte nesses casos. É para isso que nós vamos responder aqui, porque essa é uma dúvida muito grande de muita gente que está nessa situação. O INSS, de fato, ele considera o direito de aposentadoria por invalidez para os segurados que comprovam a incapacidade total e permanente para o trabalho, independente de onde o acidente aconteceu. Ou seja, a causa da incapacidade pode ser em casa, desde que a pessoa comprove que ficou impossibilitada de realizar as suas funções profissionais, que está em condição irreversível. Para solicitar o benefício, é essencial que o segurado comprove por meio de laudos, exames, que a lesão sofrida o impede de exercer qualquer atividade profissional. Esse processo exige muitas vezes a avaliação de especialistas, relatórios detalhados, principalmente realização de uma perícia pelo INSS. É na perícia que o órgão vai analisar se a incapacidade é realmente total e permanente, ou seja, se não há possibilidade de reabilitação ou readaptação para outras funções. Outro ponto para a concessão é que o segurado ele deve estar contribuindo com a Previdência no momento do acidente, tá? Ou que tenha aí a qualidade de segurado, ou, por exemplo, tenha contribuído recentemente e ainda esteja no período de graça. Isso é fundamental para que o direito seja considerado, mesmo que a incapacidade tenha origem em um acidente doméstico. Aquele período de graça é quando você é mandado embora da empresa. Tem muita gente que pensa que é 12 meses, mas existem situações, dependendo do tempo que você contribuiu direto, que pode chegar até 36 meses, tá, pessoal? Esse processo, ele não é simples. O segurado deve se preparar para reunir uma série de documentos médicos, relatórios, laudos, atestados médicos que comprovem a gravidade, histórico cirúrgico, se houve cirurgia. A incapacidade de trabalhar tem que ser demonstrada e é indispensável. Esses documentos eles vão servir de base para o INSS compreender a seriedade do quadro e avaliar o direito à aposentadoria. Durante a perícia, o segurado vai precisar demonstrar a lesão ou a doença adquirida em casa, que ela é incapacitante irreversível. É recomendado, pessoal, todos os laudos, tratamentos, tudo, receituário médico, caixinha de remédio, até o remédio, se acabar, não jogue fora, guarde o envoltório, leve. É importante lembrar que o INSS ele segue regras rigorosas para aprovar a aposentadoria, justamente para evitar fraudes. Por isso que o órgão tende a ser minucioso na análise da documentação dos exames médicos apresentados. Isso não deve ser motivo de desânimo, ao contrário, reforça a necessidade de um acompanhamento cuidadoso e detalhado para cada etapa do processo. Se o INSS considerar que o segurado possui alguma chance de reabilitação para a atividade, o pedido de aposentadoria pode ser negado e o órgão pode sugerir que você passe pelo processo de reabilitação. Caso isso aconteça, é importante que o segurado entenda que ele tem direito a recorrer da decisão e buscar, por exemplo, um auxílio profissional para reavaliar o caso. Só que a reabilitação profissional ela é obrigatória, tá, pessoal? Além disso, é você estar atento aos seus direitos durante o processo, como, por exemplo, o direito de receber o auxílio-doença enquanto a sua situação de incapacidade é temporária ou está sendo analisada. Você vai ser encaminhado para a reabilitação profissional, mas você tem que ter um suporte financeiro. Eles não aposentam por invalidez, te concedem o auxílio-doença. Esse auxílio é uma forma de amparo, de aguardar aí a definição sobre a aposentadoria definitiva. Outro fator relevante é o impacto emocional que a condição de invalidez pode gerar. A perda da independência, a impossibilidade de realizar atividades que antes fazia parte da rotina pode afetar seriamente a saúde mental desse segurado. Por isso, o INSS também deve levar em conta o impacto psicológico da lesão ou a doença na vida desse segurado. Também vale destacar que, mesmo em casos de acidente doméstico, o apoio de um advogado, pessoal,
pode fazer a diferença. Esse profissional vai te orientar sobre os documentos necessários, prazos, a melhor maneira de comprovar a invalidez perante o INSS. Tudo isso é muito importante. Se você não tem condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública, sindicato, ONGs, que fornecem aí um suporte jurídico, tá? É fundamental que você esteja preparado também para a possibilidade de uma negativa. Muitas vezes o INSS nega o pedido na primeira análise, mesmo que o segurado esteja claramente impossibilitado de trabalhar, com toda a documentação, atendendo todos os requisitos. O INSS não é incomum, não. Nesses casos, existe o recurso administrativo. É uma alternativa que você pode tentar reverter a decisão, mas eu sempre falo, é perda de tempo. Entre lá, mas não fique aguardando decisão, não. Já vá direto para a justiça, tá? Vai procurar a justiça. Quando todas as etapas são cumpridas corretamente, o benefício de aposentadoria pelo INSS for concedido, garantindo uma segurança financeira ao segurado, que não possui condições de retornar ao trabalho, isso representa um direito e proteção para aqueles que enfrentam limitações. A aposentadoria por invalidez nesse sentido não deve ser vista como um privilégio, mas sim como medida de amparo social. É o reconhecimento por um acidente, uma doença, onde o segurado perdeu a capacidade de trabalhar e precisa de suporte para viver com dignidade. Para completar aqui o panorama dessa aposentadoria por invalidez em casos de acidente doméstico, existem detalhes que você deve saber. Por exemplo, na perícia, o INSS não avalia apenas o diagnóstico ou a lesão em si, mas também o impacto prático da lesão na capacidade de realizar atividades cotidianas e profissionais. Quer dizer o quê? Você ficou inválido, por exemplo, de um braço. Qual é a sua profissão? Eu uso a profissão, eu dependo do meu braço, das minhas mãos. Então ele analisa isso. Tá? Mas eu tenho problema na perna, né? Eu não consigo mais apoiar uma perna. Mas qual é a sua profissão? É assim que o INSS faz. Eu não sou médico para ficar aqui falando se isso pode, não pode, até que ponto é incapaz ou não é, tá, pessoal? Eu estou falando de uma maneira aqui para dar uma ideia para vocês. Além de atestar a lesão, o laudo médico também deve mostrar claramente a condição que interfere diretamente na sua atividade. Se ela é mesmo irreversível, detalhando limitações, restrições em movimento, necessidade de apoio para caminhar, dificuldade de se comunicar, tudo isso tem que estar detalhado em laudo, pessoal. Não se esqueça que eu falei, está tendo mudanças de procedimentos agora para 2025 dentro do INSS e vai ficar mais rigoroso. O acidente doméstico pode gerar lesão, mas não é às vezes incapacitante, mas evolui com o tempo e acaba comprometendo a saúde do segurado. Essas lesões que causam dores crônicas, perda de mobilidade progressiva, problema degenerativo, são exemplos de condições que podem ser avaliadas ao longo do tempo. O segurado tem direito de solicitar perícias. Pode ser que naquele momento seja temporário, mas há um agravamento depois. Você começa com uma dor, né, de uma pancada que você teve, quando vai ver, isso é uma lesão gravíssima, é um problema seríssimo. Então, existe essa possibilidade. E você deve, no caso de um agravamento, pedir novamente uma outra perícia. Esses tratamentos também que você deve fazer, eles devem ser todos relatados, tá? Em relatórios, em laudos, para apresentar. Você vai precisar mostrar se você tentou se recuperar, seja por meio de fisioterapia, cirurgia, outros tratamentos indicados por especialistas. Isso tudo reforça a condição que é grave, que você não está ali somente querendo o benefício, você está tentando se recuperar. O segurado, ele deve apresentar esses exames. E outra, mesmo que não apresentar, o perito ele pode pedir ressonância magnética, tomografia, raio-x, para ajudar a avaliar o grau de comprometimento. Enquanto exames neurológicos podem ser necessários em caso de lesões que afetam funções cognitivas. Tudo isso é importantíssimo para fortalecer o pedido, tá, de aposentadoria por invalidez. E outra, esses laudos eles devem ser feitos por
dependendo aí o caso, a situação, a doença, né? Psicólogos, por exemplo, problemas com depressão, ansiedade, especialmente em casos de mobilidade ou autonomia. Se esses impactos psicológicos considerados como incapacidade nas análises, é necessário relatórios psiquiátricos, psicológicos detalhados para demonstrar que a lesão impactou a saúde mental, prejudicando a qualidade de vida. Em alguns casos, fotos, registros adicionais das lesões podem ser úteis também para ilustrar o grau que o acidente teve na vida do segurado e incluir, por exemplo, imagens de cicatrizes, feridas, evidências físicas do acidente. Esses registros, quando anexados ao processo, dão uma visão clara da condição do segurado, né? E se os segurados que ficaram temporariamente sem cumprir por contribuir para o INSS no chamado período de graça, ele também tem cobertura, como nós falamos desses acidentes, tá? Durante esse período estipulado, pode ser de 12 ou até mais, como eu falei. O INSS vai concluir nessa perícia também se a incapacidade é temporária, se ela é permanente, se é uma sequela, por exemplo, que vai ficar permanente, mas também não impede que você retorne ao trabalho. Nesse caso, existe a concessão quando você tem o acidente, a doença, a incapacidade está relacionada à sua atividade profissional, você pode receber o auxílio acidente, tá, pessoal? Você não sabe como é que é o procedimento do auxílio acidente, nós temos vídeo aqui no canal. Como nós falamos, você tem o recurso, né, no INSS, caso tudo isso seja negado. Eu acho que você já deve entrar pedindo na justiça, independente de você ter feito pedido de recurso no INSS, você não precisa ficar esperando sair a resposta dentro do INSS para entrar na justiça. Junte toda a documentação, importante também, tá? Uma dica importantíssima: tire cópia autenticada de toda a documentação. Se o perito prender tudo ali com ele, você precisa ter algo para comprovar. Não adianta chegar na justiça, eu entreguei tudo para o perito. A justiça precisa da documentação. Então, autentique, tire todas as cópias. Se o perito quiser ficar, entregue para o perito as cópias autenticadas. Tá bom? É uma dica muito valiosa essa, pessoal. Porque você pode ter toda a documentação, entregar para o perito e não dar em nada lá no INSS, e na justiça você vai ter que correr atrás de tudo outra vez. Não tem necessidade. Se você tem cópias autenticadas, você apresenta. Tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que o vídeo tenha esclarecido, tenha tirado essa dúvida que é muito grande. Tem muita gente que sofre acidente em casa, problemas em casa. E agora? Será que eu tenho direito ao INSS? Não tenho? Posso ter benefício? Posso aposentar? Posso ter auxílio doença, auxílio acidente? Então foi para isso que nós trouxemos esse conteúdo, para tirar essas dúvidas, tá bom? Se gostou, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber conteúdos relevantes aqui no canal, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início, sempre me incentivando, compartilhando, interagindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.